1 Crônicas, capítulo 13. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: Como trarei a mim a arca de Deus? Versículo 12. A liderança de Davi nos deixou registros de sabedoria e sensatez. Ele não decidia pelo povo, ele decidia com o povo. Não que sempre desse ouvidos à voz do povo, e sim que a opinião de seus liderados não era ignorada. O desejo de Davi era de governar um povo de um só Senhor, e para isso necessitava reaver tudo aquilo que o auxiliasse no cumprimento desse propósito. Mas até um líder assim também pode falhar. A Arca de Deus, ou Arca da Aliança, estava em outra cidade de Israel, Kiriat Jearim. Ali havia permanecido por muitos anos, até que Davi resolveu levá-la para Jerusalém. A arca ficava no lugar santíssimo do santuário e era o único objeto daquele compartimento. Dentro dela estavam a vara de Arão que floresceu, uma urna de ouro com maná e as tábuas do testemunho, ou seja, os 10 mandamentos. Ali estava a confirmação da aliança de Deus com o seu povo e a perfeita expressão de seu caráter. Não se tratava, portanto, de um objeto qualquer, mas de uma obra de arte que carregava a assinatura do dedo de Deus. Êxodo capítulo 31, versículo 18. Saul não se importou em buscar a arca do Senhor. Ele estava tão focado nas guerras e na inveja que sentia por Davi, que permitiu que a maior guerra surgisse em seu coração, aprisionando-o ao pecado. Apesar das boas intenções de Davi, ele também cometeu o grave erro de transportar a arca sem seguir as orientações de Deus. E por tocar no que não lhe era permitido, Uzá morreu, e sua morte entristeceu o coração de Davi, de uma forma que toda a sua alegria desvaneceu, negando-se a prosseguir com o trajeto. Assim, ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom. Depois de saber o que tinha acontecido com Uzá, você teria coragem de ter a arca da aliança em sua casa? O resultado desse depósito compulsório foi 3 meses de bênçãos sobre a casa de Obed-edom e sobre tudo o que possuía. Era perante a arca, no lugar santíssimo, que a glória de Deus era manifestada, e somente o sumo sacerdote poderia entrar ali uma vez ao ano, no dia da expiação. Uzá ignorou isso. Já Obed-edom entendeu que ali era invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins, e a sua obediência resultou em bênção. Após o sacrifício de Cristo, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Mateus capítulo 27, versículo 51. Nos dando livre acesso ao Santíssimo. Hoje, podemos falar com o Pai por intermédio do Filho. Mas assim como Jesus foi obediente até a morte, Filipenses capítulo 2, versículo 8, Deus capacita seus filhos à obediência. A lei do Senhor é santa e o mandamento santo e justo e bom. Romanos capítulo 7, versículo 12. Ora, santidade, justiça e bondade são atributos almejados por todo aquele que muito em breve deseja estar diante da face de Deus. Levar a arca para Jerusalém pareceu justo aos olhos de todo o povo, mas assim como havia uma forma certa de transportá-la, Jesus nos deixou o perfeito exemplo de como devemos andar com Deus. A pergunta é: como trarei para mim a arca de Deus? Precisamos conhecer a diferença entre o certo e o errado, entre o santo e o profano. Não é o que achamos que seja correto e santo,
mas o que a Bíblia estabelece por princípios acerca disso. Entendem, amados? Notem que Davi e o povo estavam vivenciando um momento de muita alegria, com toda sorte de instrumentos, com todo o seu empenho. Mas este episódio deixa bem claro que se o nosso empenho em fazer a obra de Deus não estiver em comum acordo com as Escrituras, com a verdade presente, mais cedo ou mais tarde, a nossa alegria se tornará em desgosto. Assim diz o Senhor, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Ageu capítulo 2, versículo 5. O desejo de Deus é que aceitemos a sua aliança e sejamos ricamente abençoados com o Espírito Santo em nossa vida e em nosso lar. Então, não teremos o que temer. Temos em nossas mãos a palavra de Deus e nela muitos tesouros a serem explorados. Não negligenciemos o que Saul negligenciou e como usar, não toquemos no que não nos convém, mas que o Espírito Santo nos desperte e reavive, fazendo de nosso lar uma casa de bênção. Vigiemos e oremos. Um bom dia da preparação, famílias abençoadas. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.